Oi, aqui quem fala é o Lucas Marques, criador do curso Segredos do Enem, estudante de Economia na Universidade Federal de Minas Gerais e autor de curso de como melhorar sua capacidade de memória, aumentar sua produtividade na hora dos estudos, fazendo provas do início ao fim, sem nenhum nervosismo e através disso passar em vestibulares super concorridos pela prova do Enem. Nos próximos minutos desse vídeo, vou ensinar a você coisa que nenhum professor de escola ou cursinho já ensinou antes. Nesse vídeo, vou dar a você dicas práticas que ensinem meus cursos e utilize em minhas provas. Portanto, peço que preste bastante atenção aos ensinamentos que irei lhes passar, pois esse vídeo pode ser um divisor de águas em sua vida. Mas antes, eu quero contar para você um pouco de minha história. Quando fiz pela primeira vez o vestibular, me inscrevi apenas no FMG e acredito que as federais sejam também o desejo de você que está me ouvindo. No meu caso, eu estava bastante pressionado para ser aprovado no vestibular da UFMG, pois estudei toda a minha vida em escolas particulares. Na verdade, na escola em que concluí o ensino médio, pouquíssimos passavam na federal. Porém, como a mensalidade era elevada, este era o desejo de meus pais. No ano em que prestei pela primeira vez o vestibular, estava concluindo meu ensino médio. Havia me dedicado intensamente durante todo o ano na escola e no cursinho, estudando mais de 10 horas por dia, até mesmo nos sábados e domingos. Acontece que mesmo me dedicando tanto aos estudos, no final das contas não fui aprovado em meu primeiro vestibular. Um dos principais motivos foi o fato de que eu não conseguia absorver nem 10% daquilo que eu estudava. Recentemente, encontrei uma pesquisa que me explicou um pouco melhor o motivo disso ter acontecido. E uma das conclusões dessa pesquisa foi que, em média, conseguimos absorver apenas 10% do conteúdo a que somos expostos durante a leitura, que era a principal base de meus estudos individuais. Para piorar ainda mais a situação, logo após receber a notícia de não ter passado no vestibular, havia uma viagem para o exterior marcada, em que minha família acreditaria que estaríamos lá comemorando a minha aprovação. De qualquer maneira, após minha reprovação, recebi total suporte de minha família. Portanto, decidi fazer a viagem para esfriar um pouco a cabeça. Acontece que aí veio a grande virada. Estava passeando em Chicago, quando recebo um panfleto a respeito de uma palestra sobre como dobrar seu desempenho na hora dos estudos e das provas. Achei bastante interessante e resolvi conferir o que era. Afinal, se o método realmente funcionasse, isso me ajudaria muito bem na prova do Enem e passar no vestibular no ano seguinte. Para minha surpresa, as pessoas que também foram à palestra já frequentavam cursos sobre o assunto, e a maioria o fazia para buscar bolsas de estudo nas universidades americanas. A palestra foi bem interessante. Parecia que saindo dali eu conseguiria melhorar muito o aproveitamento na prova do Enem no ano seguinte. Já no final da palestra, consegui uma brecha e fui então conversar com o palestrante e professor Neil Nedley, que é um dos maiores especialistas do mundo quando se trata de aumentar a capacidade de memória e inteligência. Contei a ele o porquê de estar ali, e ele me garantiu que se eu usasse os métodos passados por ele, mesmo diminuindo os meus tempos de estudo, iria passar no vestibular no ano seguinte, mesmo ele não sabendo nada a respeito do vestibular brasileiro. O que ele me disse foi que eu havia estudado e lido centenas de horas, milhares de páginas, mas não conseguia absorver nem 10% daquilo que estudei. E também não consegui utilizar meu conhecimento na hora de fazer a prova do Enem. Acontece que quando voltei de viagem, continuei acompanhando os cursos do professor online e comprei alguns livros que ele havia escrito a respeito do assunto. Neste ano, meus estudos não passavam de 5 horas por dia, até mesmo porque já havia concluído o ensino médio. Porém, ainda assim, a confiança era enorme e garantia a toda a minha família que a minha entrada no FMG não passaria deste ano. E foi o que ocorreu. Mesmo sem estudar exaustivamente, consegui entrar no segundo curso mais concorrido de economia do Brasil, estudando muitas horas a menos que meus concorrentes. Vocês podem estar pensando que os métodos são complexos e difíceis de aprender. Na realidade, a maioria é bem simples e peço que preste bastante atenção, pois passarei alguns desses para que você também possa utilizá-los para melhorar seu desempenho na hora dos estudos e da prova do Enem em até 100%. Antes de tudo, quero te falar que ser aluno é totalmente diferente de ser estudante. São duas coisas totalmente diferentes. Esse é um dos conceitos que utilizo para melhorar o desempenho dos alunos durante seus estudos. A grande questão é que a maioria dos brasileiros acredita que ser aluno já basta e só se preocupam em mandar seus filhos para a escola.
Isso porque eles não sabem a diferença entre ser aluno